Vamos falar do Flamengo, então, porque hoje tem decisão para o Flamengo também às 9h30 da noite. Enfrenta o Estudiantes em La Plata. O Mengão tem a vantagem, venceu por 2-1 no Maracanã e é um dos times também que sonha com o tetracampeonato continental. Mauro César Pereira, como a gente já falou, está por lá, está na Argentina para trazer todas as informações. Mauro, como é que está o clima por aí com relação a esse jogo? O que você espera também, sua expectativa, falando então desse Estudiantes e Flamengo, decisão para o rubro-negro, Mauro? Então, aqui na cidade até eu esperava uma atmosfera um pouco mais, digamos assim, agitada entre a véspera do jogo e a manhã da partida, no caso, há pouco. Mas estou aqui há algumas horas, aqui perto do estádio, passeando por aqui, fazendo alguns vídeos e muito, muito calmo. Nem parece que vai ter jogo hoje, sabe? A mobilização dos torcedores deve acontecer mais no final do dia, natural, o pessoal deve estar trabalhando, dia útil, né? Estudando, são muitos estudantes aqui, o estádio fica entre uma avenida e um bosque que fica atrás, assim, está bem bonito. E alguns torcedores do Flamengo já passaram por aqui também tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Alguns até foram almoçar no estádio. O estádio tem um restaurante, até almocei lá ontem, e você tem à beira do gramado, né, entre o restaurante, que fica na parte interna, e o campo de jogo, que é do lado, eles colocam mesas ali à beira do campo, atrás das placas de publicidade. Você almoça ali. Claro que na hora do jogo eles tiram aquilo, né? Mas as pessoas podem jantar no restaurante e depois comprando, pagando pelo ingresso, claro, né? Não é barato naquele setor, ficam em cadeiras que são ali bem à beira do campo. Então, uma experiência bem interessante para quem puder fazê-la. No caso aí, os torcedores do Estudiantes, ali é o setor da torcida local, evidentemente. O Flamengo deve ter a volta do Jorginho, não foi confirmado oficialmente, que essa escalação já saiu uma hora antes, mas vai jogar. Vai jogar, ele foi guardado para esse jogo, não tinha a menor condição na semana passada. Tá? Para domingo também contra o Vasco, não tinha condição, e agora parece que está ok. O Alexandre já foi também relacionado no final de semana, é possível que comece jogando. A questão é como vai montar o time o técnico Felipe Luiz. Acredito que ele mantém a estrutura, são 4-3-3, né, no meio campo, com o Jorginho, Saúl, Níguez e também o Arrascaeta, e à frente com Plata e Samuel Lino nas pontas e o Pedro. Acho que é o mais provável, mas não podemos descartar alguma possibilidade de uma mudança, alguma mudança estratégica, mais um homem de meio campo, ou o Bruno Henrique, não o Pedro. Eu acho que é provável que ele repita essa formação ofensiva e tirando apenas o De La Cruz para a volta do Jorginho. Isso porque o primeiro tempo do Flamengo no Rio de Janeiro, por conta de não ter aproveitado todas as, não digo todas, mas mais chances, né, no primeiro tempo, quando poderia ter feito mais gols. E também em função da pífia arbitragem do árbitro colombiano, Andrés Rojas, né, que foi punido, inclusive, né? Foi um negócio assim bizarro, né? Parecia um candidato ao troféu Marília ou coisa parecida. Isso acabou sendo ofuscado, mas o primeiro tempo foi muito bom. O Flamengo jogou muita bola. Jogou muito bem. O Estudiantes estava absolutamente dominado, contra as cordas, pronto para ser nocauteado, e o erro foi não tê-lo feito, né? Houve uma certa soberba, né? E o Flamengo não matou o jogo. Mas o desempenho foi muito bom. O time praticou um ótimo futebol na primeira etapa, especialmente. Então, eu acredito que o Felipe repetir aí a estratégia dos partidos. E acho que o Flamengo vai tentar fazer logo um gol. Com isso, aumentar a sua vantagem. Porque o pessoal até esquece isso, né? Curioso, aconteceu um pouco com o Palmeiras também, né? O Palmeiras poderia ter feito mais, terminou só com 2-1 no jogo em Buenos Aires, e isso gerou uma sensação de que não foi tão bom assim. E o mesmo aconteceu com o Flamengo, né? Acho que até de uma forma mais acentuada pelas circunstâncias da partida, com a arbitragem muito ruim, errando muito, expulsão, que depois foi retirada e tudo mais. Mas o Flamengo está em vantagem, venceu por 2-1. Eu imagino que o Flamengo vai tentar atacar e ampliar essa vantagem o quanto antes, até para tentar esfriar a torcida local e tentar fazer com que as coisas não fiquem tão pesadas, né? Acho que é um time mais bem preparado do que os dos 2 últimos anos, quando foi vergonhosamente eliminado por 2 camisas pesadas, mas em 2023 e 2024. Mas aí era o momento do Sampaoli, crise, agressão ao Pedro pelo preparador físico, ano passado tinha um desgaste acentuado. Acho que agora não. Outro momento, o Flamengo lidera o brasileiro, o Flamengo tem aí vários jogos sem perder, tem o melhor ataque da defesa do campeonato brasileiro, fez uma fase de grupos muito ruim, mas se classificou com autoridade contra o Internacional nos oitavos. Acho que é um momento diferente dos 2 últimos anos. Esse time me parece mais pronto
né? E um detalhe que eu acho que é importante, que ele destacou outro dia, foi o nosso amigo André Rocha, que o Mauro também bem conhece. O Flamengo tem muitos jogadores que têm larga experiência de Libertadores pelo clube, né? É a 7ª Libertadores pelo Flamengo, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Seguida é a 6ª, por exemplo, de Pedro, Léo Pereira, jogadores que chegaram em 2020, por exemplo. Então esse grupo, tirando esses que chegaram da Europa e de outros lugares agora recentemente, esse grupo já participou de fracassos e outros da Libertadores. Experiência, vivência na competição, conhecimento das suas peculiaridades, eles têm. Quem não conhece muito bem o torneio é o Saúl, o Jorginho, o Sabaolino, esses caras vieram da Europa. Não disputaram ainda, né? E o outro, né? Soube, inclusive, está um pouco assim, o português que é o dirigente do Flamengo, ele está bem surpreso com... Não surpreso, mas está impressionado, com as coisas que acontecem na Libertadores, que é um torneio muito peculiar, gente. Quem joga Champions League é totalmente diferente. Acontecem coisas que só na Libertadores tem. É questão de ambiente, pressão, arbitragem, reviravolta. Libertadores ela é diferente de tudo. Quem quiser ganhar tem que se adequar a ela. Ela não vai mudar porque o clube A, B ou C gosta ou não gosta. Então você quer ganhar esse negócio? Você tem que dançar a música que está tocando. E acho que hoje, embora a torcida do Flamengo, a gente falava agora sobre essa questão de reações de torcedores, né? Ela sempre coloca a régua muito lá no alto, que eu acho até saudável. Tem exigência elevada, é muito caro. Então tem que jogar bem além de ganhar os jogos. Eu concordo com esse ponto de vista. Acho que todo time que tem grande investimento e ótimo jogador tem que ganhar e jogar bom futebol. Procurar jogar bom futebol. Mas há momentos e momentos. Hoje é jogo para classificar. Hoje não é jogo para exigir desempenho espetacular. Se puder juntar as duas coisas, sensacional. Mas hoje o mais importante é o Flamengo conseguir a vaga aqui, especialmente depois do que aconteceu no jogo da semana passada no Maracanã, quando teve tudo para liquidar a fatura e não fez. Acho que é uma lição que pode ser esquecida pelos jogadores. E é um torneio tão peculiar, né, Vamp, que se a gente pega esse retrospecto que o Flamengo tem recentemente, né, com o Felipe Luiz, só perdeu 2 vezes por 2 gols de diferença, contra o Bayern na Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique, também contra o Fluminense, na 3ª partida do técnico no comando do Flamengo. O Flamengo está 11 jogos invicto, são 8 vitórias e 3 empates. A última derrota foi para o Atlético Mineiro no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, a última derrota até foi semanas antes, né, contra o Santos na Vila Belmiro. Mas a Libertadores é um torneio tão peculiar, como eu disse o Mauro César, que se a gente pega todo esse retrospecto, ainda assim ele não entra em campo, né? Tudo pode acontecer. O jogo está em aberto. O Flamengo deixou o jogo estar em aberto com o gol sofrido no Maracanã. Então, quando você é muito grande, né, você se torna muito gigante, grande. Tem isso, por exemplo, a gente vai pegar aqui 2 Copas do Mundo do Tite. Impecável em eliminatórias. Passou o carro em todo mundo. Aí começa a Copa do Mundo e tal, aí vem aquele jogo que te leva, te bota pra casa, te faz ir embora. Aí o Brasil sai nos pênaltis pra Croácia, não falar nem no jogo da Bélgica que perde no tempo normal. Aí sai nos pênaltis pra Croácia, aquele trabalho de 4 anos, de vitórias que teve, né, não perdia, invencibilidade, ganhava fora, ganhava da Argentina, ganhava da Colômbia, nas eliminatórias, jogos amistosos, 80% de aproveitamento, aí vem por água abaixo, porque se é cobrado, porque a seleção brasileira vai para ganhar título. Se é uma posição de uma Croácia, uma Bélgica, uma Suíça, é diferente. Aí no caso do Flamengo e Palmeiras, né, cada um tem essa briga toda e tem para ver quem vai chegar primeiro em 4 Libertadores. Conseguiu o tetra. Né? Tem 3 aí vivo. O Palmeiras já passou, aí tem São Paulo e Flamengo buscando isso hoje para chegar a uma semifinal. Aí você pega os índices, ó, Felipe Luiz, 85% de aproveitamento, o time joga bem tudo. Aí chega hoje, eliminado, já vem crítica. Porque é clube que tem dinheiro, são cobrados pelo tamanho que é, para títulos. A campanha só fecha em 100% com título. Ele só pode ganhar um. Aí, você viu, o Mirassol tá bem pra caramba. Mas se o Mirassol tá ali e terminar em 6, 7, é uma felicidade total. Mas para Flamengo, que vive esse momento, Palmeiras... Eu digo que o São Paulo, pela situação financeira, não vai ser nem tão cobrado por parte da imprensa. A torcida, o torcedor que é paixão, é emoção, cobra. Acha que o time dele é o maior, por isso que é torcedor, mexe com a emoção. Eu tava vendo o Bahia ontem, perdeu do Campeonato Brasileiro pro Vasco. O torcedor do Bahia tá falando, já não ganhamos 6 jogos.
Pô, era o time que mantinha maior visibilidade. E a cobrança vai vir. Então, que nem o Mauro falou, esse jogo de hoje é para passar. Não importa como. Tem que passar. Eu vejo no meu Corinthians o Depay ídolo, porque é um jogador internacional e ele é um pouquinho acima da média dos demais. Dos demais daquele plantel ali. Todo mundo vibra. O cara tem status de estrela. Sem ganhar nada. Ganhou o Campeonato Paulista. Aqui ainda é pouco, né? Pro Corinthians. Pro Corinthians. É isso que faz um clube se apequenar. Né? Já tem as dívidas todas. Aí você faz um cara ser ídolo porque tem um QI um pouquinho maior do que os demais ali, um jogador internacional. Mas que eu quero ver, em qualquer lugar do mundo ele tem essa modomia que tem aqui no Corinthians. Não teve no Manchester United, não teve no Barcelona, não teve no Atlético de Madrid nem no Lyon. Aqui no Corinthians é uma modomia total para ele. Que eu não sou contra. Inteligente é ele e o staff dele que botou isso. E até porque vem também num momento então, de muita necessidade. Aí você pega um cara muito sério como o Felipe Luiz, aí um trabalho sério, tá começando e tal, novo, mas que tem que levar esse Flamengo à final. Senão vai ser cobrado no dia seguinte, ou pós-jogo. É verdade. Você viu que o Abel já tá 5 anos aí, quando deu um troquinho agora ele quis responder, e ganhando títulos. O Abel tem 2 Libertadores, quantos brasileiros? 2. 2 brasileiros. Ficou magoado com a torcida. Copa do Brasil. Também. Copa do Brasil, tem tudo. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista é 3, né? Campeonato Paulista 3 Paulistão. Se sentiu magoado. 3 consecutivos, né? É. Ia ganhar o quarto, poderia ter a oportunidade de ganhar o quarto esse ano, aí o Corinthians foi lá e ganhou. Então, tem jogos e jogos que... Esse jogo, o Flamengo, a melhor campanha, e não sei o quê. Você vai no jogo decisivo, sai. Os caras esquecem tudo. Então, esse jogo aí de hoje, não importa, é ganhar e passar e chegar à semifinal. Exatamente, estou fechado com você nessa, Vamp. E é um confronto ainda muito em aberto, né?